Dora, talvez se fosse um caso meu, eu me recordasse dessas mensagens, tá? No entanto, o que eu vi nas mensagens, nessas supostas mensagens, esse caso não é um caso meu. O que aconteceu? Houve um acordo de colaboração efetuado pelo Ministério Público com a empresa Odebrecht e com diretores da empresa Odebrecht. Esse acordo com os diretores da empresa Odebrecht foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Me recordo bem, houve aquele trágico episódio da queda do avião do ministro Teori Zavascki. A ministra Carmen Lúcia assumiu a condução daqueles processos e homologou aquelas colaborações premiadas. A gente ouve muita crítica, né, sobre homologação de colaboração indevida. A grande maioria das colaborações premiadas na Operação Lava Jato foram homologadas pelo Supremo, né, por ministros admiráveis, como, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, né, que ninguém coloca em dúvida a integridade da ministra ou mesmo de outros lá ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse material, uma vez homologado, o Supremo Tribunal Federal, e aí a partir daí acho que foi o ministro Fachin, decidiu acerca da destinação do material. Parte do material veio para Curitiba, parte do material foi para São Paulo, parte foi para Recife, parte foi espalhado no país. Aqui coloco apenas esse título ilustrativo. No que se refere a esse caso específico envolvendo o ex-presidente, se nós formos resgatar os fatos, como saíram na época, o caso nem passou por Curitiba, saiu do Supremo Tribunal Federal diretamente para São Paulo, onde o juiz recebeu, e bem, fato de 96, envolvendo Caixa 2, suposto Caixa 2, ele nem fizeram a investigação, arquivou, é prescrito. Isso é o que qualquer juiz faria, né? Aquela troca de mensagens, em particular, sobre a qual eu não me recordo, e pode até ter havido, mas não necessariamente com aqueles termos específicos, né, porque pode ter havido adulteração parcial dessas mensagens, né, se forem verazes, um comentário de alguém que nem tem o processo. E o site divulga lá, interferiu na investigação. Que isso? Tá brincando com a nossa honestidade intelectual, com a nossa capacidade de percepção dos fatos. Se quer divulgar dessa forma sensacionalista, pelo menos seja fiel ao texto das mensagens que, adulteradas ou não, estão lá com esse site duvidoso. Obrigada, ministro. Eu peço mais uma vez desculpa aos colegas. Eu vou ser rigorosa no tempo. Nós temos 15 inscritos, chegaram outras inscrições. Lembrando que, como amanhã é feriado, alguns colegas estão um pouco preocupados com o horário. Cada vez mais temos voos limitados para os nossos estados. Eu peço desculpa aos próximos inscritos. Na ordem, senador Jacques Wagner. Presidenta, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os colegas senadores e senadoras, aqueles que nos acompanham, cumprimento o ministro Sérgio Moro, e quero dizer que a democracia vive do bom debate e, portanto, a falsa criação de dicotomias ou de pensamentos binários, quem faz isso é porque é a favor da corrupção, quem faz aquilo porque é defensor da moralidade não vão ajudar o Brasil a chegar a lugar nenhum. Eu percebo muitas vezes que o debate aqui, em vez de se ater ao tema de esclarecer aquilo que foi revelado, muitas vezes se adjetiva que fulano é excepcional. Eu prefiro ir aos pontos diretamente para que a gente possa esclarecer. O ministro insiste o tempo todo em desqualificar o site e chamá-lo de sensacionalista. Só queria lembrar que o site e os jornalistas já foram ganhadores daquilo que se chama do Oscar do jornalismo, com a revelação dos Wikileaks, que, semelhante ao nosso caso, ou pode parecer semelhante, sob a desculpa dos Estados Unidos de combate ao terrorismo, se grampeou o presidente da República, presidente da companhia da importância da Petrobras. Então, eu quero dizer que o combate à corrupção é pré-requisito para qualquer um que esteja na vida pública. Eu, pessoalmente, estou muito à vontade no tema, porque, quando governador, abri 2 processos através da Secretaria de Segurança Pública, investigados absolutamente dentro da lei. Eu sempre disse que não quero saber
do processo, eu quero que seja feito dentro da lei. E, ao fim e ao cabo, foram presas pessoas de relevância, de importância na hierarquia, inclusive da Polícia Militar do Estado da Bahia. Então, eu acho que aqui cada um cumpre o seu dever. Mas a tentativa de muitos é de desqualificar o chamado do jornalismo investigativo. O Watergate aconteceu com base em jornalismo investigativo. Então, não me parece que a melhor forma de combater é desqualificar. A melhor forma de combater é responder aquilo que até agora está revelado. Eu não sei se aquilo é o total. Eu confesso até que imaginei que, eventualmente, o ministro, apesar da fala da juíza Selma, que o ministro pudesse, eventualmente, até pedir afastamento para responder, sem parecer que estaria usando da condição de ministro para se proteger. De qualquer forma, eu quero insistir, porque já que Vossa Excelência fala tanto sensacionalismo, foi uma medida sensacionalista divulgar as conversas grampeadas da presidente da República, Dilma Rousseff? É sensacionalismo praticamente colocar no pelourinho a dignidade das pessoas ou de pessoas que deveria ser mantido o sigilo, que muitas vezes acabam sendo praticamente julgadas a público? Eu não falo de políticas, eu falo do caso da Escola Base de São Paulo, onde as pessoas foram execradas. Não tem nada a ver com Vossa Excelência, é evidente? Não, eu só estou citando o caso, é evidente que não tem a ver com Vossa Excelência, ou aí eu cito algo que tem a ver com Vossa Excelência, já que Vossa Excelência presidiu o feito. É da lavra do ministro Herman Benjamin, do STJ, quando foi ser feita a diligência, que foi ele que presidiu o feito, ao ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, ele determinou que a Polícia Federal o fizesse não com as fardas que chamam a atenção por onde passam ou com carros caracterizados. Ele exigiu que fosse tudo feito com carros sem caracterização, que as pessoas, como toda boa polícia judiciária faz, já que não é polícia ostensiva, deveria fazê-lo guardando a discrição que uma investigação e não sensacionalisticamente aparecendo. Então, eu acho, Vossa Excelência, que se mira tanto nas questões, ou pelo menos no modelo americano, Vossa Excelência sabe que lá eles são muito duros, como já foram, conforme artigo hoje publicado na Conjur, do professor Antônio Vieira, que mostra que juízas e procuradores foram punidos, sendo afastados do cargo exatamente por esse tipo de conversa. A pergunta que eu faço, a depender da evolução dos fatos e novas revelações que mostrem que o relacionamento entre Vossa Excelência e o Ministério Público saiu fora do padrão, Vossa Excelência pensa na hipótese de pedir renúncia do cargo, afastamento, para não interferir no julgamento? Porque se for aberta uma investigação pelo CNJ ou o Supremo Tribunal Federal, será a Polícia Federal que terá que fazê-la. E não vai me parecer razoável que aquele que passará a ser investigado continue comandando a Polícia Judiciária Federal. Ministro. Senador, a minha percepção particular em relação a esses fatos é de que o impacto inicial decorrente do sensacionalismo da divulgação daquelas notícias pelo site, né, geraram uma repercussão indevida, certo? E os fatos, o tempo, está colocando as coisas no devido lugar. Eu não queria citar de novo, mas vou citar de novo, né? Alguém que escreve que os fatos eram muito graves, um observador estrangeiro imparcial, não tem nada a ver com a nossa política ordinária, é um especialista em anticorrupção, que escreve inicialmente com uma condenação firme, né, questionando as mensagens, a ética dessa troca de mensagens entre o procurador e eu, pelo menos assim divulgadas. Né, como disse, a gente não sabe se elas são autênticas ou não podemos afirmar isso. E uma semana depois escreve um novo artigo, olha, o incrível escândalo que encolheu. Né? Algumas pessoas já de prima facie, quando foram divulgadas aquelas supostas mensagens já no primeiro dia, olharam aquilo e identificaram, não, isso aqui não tem nada. Isso aqui é uma conversa entre juiz e procurador, como é comum entre juiz e advogado. Né? Vou requerer não sei o que, a tendência em deferir. Como que isso pode ser inapropriado? Né?
como esse tipo de afirmação, se é que ela ocorreu mesmo, eu não vou lembrar se 3 anos atrás eu escrevi a tendência é indeferir, né? Mas se eu escrever aquilo, isso não tem nada de ilegal, ilícito, né? Falar para o juiz, vou requerer uma liminar. O juiz examina, olha, eu acho que a tendência é indeferir, né? Mas eu vou examinar a decisão, isso é muito comum. A tendência é deferir, mas enquanto não tem a decisão no papel, né, não tem a decisão. O juiz pode mudar de ideia daquela impressão inicial. Então, assim, não vou criticar pessoalmente o site, não vou criticar pessoalmente o jornalista, ele acredita estar fazendo o trabalho dele, né? Sou contra essas ameaças aí que foram veiculadas, aparentemente, ao companheiro dele, né? Em absoluto. Mas que há uma divulgação sensacionalista e, muitas vezes, dissociada do texto das supostas mensagens, isso me parece para lá de evidente. O que coloca em questionamento quais são os propósitos desse tipo de divulgação. Porque eu disse, se tem realmente essas graves irregularidades, esses graves ilícitos que são afirmados pelo jornalista, que apresente uma autoridade independente, apresenta lá no Supremo, para averiguar isso, então. E veja, eu estou falando isso não para buscar impunidade, não, apresenta isso, vamos ver o que tem. E não esse sensacionalismo, vamos dizer assim, vou divulgar em 1 ano, todo dia, um novo capítulo. Eu acho que isso desmoraliza o veículo jornalístico dessa forma. Não vejo lá situações do passado, por exemplo, os jornalistas do Watergate, se eles tivessem a informação total desde o início, eu imagino que eles divulgariam desde o início e não levariam 1 ano divulgando aquilo lá. O que eles foram fazendo foram elaborando as matérias segundo as informações que eles colhiam e aí imediatamente eles divulgavam tudo. Da mesma forma lá, os papéis do Pentágono, caso que ficou famoso, foram sendo divulgados à medida que eles tinham. Eventualmente pode ter alguma coisa ali paulatina, mas ninguém chegou lá e falou, vamos levar 1 ano a conta-gotas e sem apresentar a mais ninguém aquele material. Inclusive, naquele caso dos papéis dos Pentágonos, o material foi compartilhado com outros veículos de imprensa. Então, me parece um comportamento absolutamente diferente. Na questão aqui da escola de base, eu peço até excusas, mas não é um caso meu. Foi um grande erro judiciário ali daquela divulgação. Não foi da Justiça, mas foi das autoridades de investigação. E nós, nesse caso da Lava Jato, nós tomávamos cuidados pontuais. Por exemplo, praticamente nenhum agente político foi algemado, conduzido com algemas. No caso do ex-presidente, nós proibimos a autoridade policial de realizar qualquer filmagem. No caso do Sérgio Cabral, aquilo foi feito ao contrário das determinações da Justiça. Foi uma decisão dos agentes policiais. Tá? Nem sempre o juiz tem controle de tudo que acontece nessas diligências policiais. O que nós constávamos normalmente, e consta expressamente, no caso do ex-presidente, é proibição expressa de utilização de algemas na realização daquela prisão. Senador Jacques. Não, é que eu vou insistir no tema, porque todas as ações tiveram um caráter claramente sensacionalista. Chegar um conjunto de carros plotados na casa ou no escritório de alguém, eu acho que isso claramente podia ser evitado. Ministro, Vossa Excelência, que sempre declarou que para o sucesso da operação era necessário o apoio da imprensa e o apoio da opinião pública. Eu posso dizer que o jornalista está trabalhando com o mesmo elemento que Vossa Excelência. Ele está querendo o apoio da opinião pública e da imprensa para que suas coisas ganhem a conotação que tiveram. Vossa Excelência não me respondeu se foi sensacionalista a divulgação do diálogo da ex-presidente. Não estou dizendo que é da sua responsabilidade, mas Vossa Excelência era o responsável pelo feito. E eu não soube de ninguém admoestado por ter executado isso. Segundo Vossa Excelência também não revelou, porque eu não sei o conteúdo do que esse jornalista tem. Se isso evolui e acaba se abrindo uma investigação, porque, na minha opinião, são sérias. Respeito muito o ministro Carlos Veloso, mas não acho que a fala do ministro Carlos Veloso cobre todos os diálogos contidos na revelação. A pergunta que faço, se isso se avoluma, novas revelações vêm e se abre uma investigação, Vossa Excelência entende que é de bom tom
se afastar do cargo para permitir que a Polícia Federal haja com absoluta tranquilidade, porque várias das prisões preventivas executadas foram sempre no intuito de não se acabar com provas e não deixar que o agente pudesse atrapalhar a investigação. Então, por isso eu insisto na pergunta, porque eu não sei o que está por vir. Eu não sou amigo, conheço como jornalista o cidadão, mas pode ser que saiam coisas novas. E eu queria que Vossa Excelência... Porque, por acaso, eu tive esse diálogo com o ministro Herman Benjamin. E ele me relatou, se o juiz do feito quiser, proíbe o espalhafato, me perdoe o termo, que a Polícia Federal muitas vezes fazia investigação e nem autorizava que se desse. Eu tive busca e apreensão na minha casa. E antes que a busca e a apreensão terminasse, a delegada estava na televisão dando contra a ordem da desembargadora federal, que autorizou a busca e apreensão, contra a ordem dela, já dando e me imputando, sei lá quantos milhões que eu teria recebido. Então há um sensacionalismo em torno disso. Essa é uma novela que perdura há 5 anos e me permita só concluir, ministro. Quando Vossa Excelência fala da combinação do combate ao fosso social e o combate à corrupção, eu tenho uma crítica pontual à operação dirigida por Vossa Excelência, é que eu acho que deveria ter salgado o CPF das pessoas físicas e não acabado com as empresas. Nós temos empresa que o dono, Marcelo Odebrecht, é só dono. Conclua, por favor, senador. Mas são milhares de engenheiros, é uma inteligência acumulada que foi jogada para o espaço. Então, acho que deveria ter havido essa cautela de preservar a sabedoria nacional e penalizar, por exemplo, obrigando a transferência do controle acionário das empresas para que o mau gestor, o mau dono, não continuasse mandando numa empresa da importância de muitas que foram terminadas. Obrigado. Ministro. Bem, veja, no caso da Operação Lava Jato, sempre manifestei a necessidade de que esses processos judiciais fossem transparentes. Então, o que nós fazíamos? A partir do momento que o sigilo para as investigações não era necessário, especialmente na fase da ação penal, nós levantávamos o sigilo. Mas nós fazíamos isso transparente, de maneira transparente. E todo o material probatório, todas as informações ficavam disponíveis. Nós não ficávamos assim divulgando em pílulas aqueles fatos, nós colocávamos eles para o inteiro. Aquela decisão envolvendo aquele áudio, tudo bem, pode ser, pode haver divergência, mas foi uma decisão proferida nos autos. Foi uma decisão transparente, eu expus aí as minhas razões, eu não me servi na ocasião de hackers criminosos para encobrir a minha responsabilidade, certo? No que se refere ao conteúdo, ao que tem, ao que não tem mais esse site, eu estou absolutamente convicto da correção das minhas ações como juiz. Tá? E sei que se as minhas comunicações com quem quer que sejam divulgadas sem adulteração e sem sensacionalismo, essa correção vai ser observada. Então, eu estou absolutamente tranquilo quanto a isso. Mas se é esse o problema, então o site apresente tudo. E aí a sociedade vai poder ver, né, de pronto, se houve alguma incorreção da minha parte. Eu não tenho nenhum apego pelo cargo em si. Apresente tudo, vamos submeter isso então ao escrutínio público, e se houver ali irregularidade da minha parte, eu saio. Mas não houve. Por quê? Porque eu sempre agi com base na lei e de maneira imparcial. E se forem divulgadas todas as minhas mensagens, eu falei isso publicamente, pode divulgar tudo. Se for divulgar tudo de maneira sem adulteração, sem o sensacionalismo, sem a construção de interpretações que não correspondem minimamente ao texto, vai poder se verificar de todo que a atuação foi absolutamente íntegra, absolutamente convicto em relação a isso. Agora, minha sugestão, cobrem do veículo, do site, a apresentação integral de tudo. Senador Flávio Bolsonaro. Boa tarde a todos. Presidente Simone, senhoras, senhores vereadores, senador, desculpa, eu estava me comparando, não com a Câmara de Manaus, eu estava comparando aqui, quando vi cada um puxar a sua verdade parcial, que é comum a gente na Câmara Municipal, cada um pregar a sua verdade parcial. E aqui nós não vamos chegar à verdade final, cada um puxa a sua verdade parcial. Mas eu queria dizer da beleza da democracia. Eu aprendo muito com o Cid Gomes e, ao mesmo tempo, vou discordar dele já.
com o Rogério Carvalho, aprendo muito com o Álvaro. Discordei do Flávio ontem, hoje vou concordar. Então, essa é a beleza da democracia. Por que eu digo isso, presidente? Não conheço o ministro Sérgio Moro, não preciso apertar a mão dele, não preciso abraçá-lo para defender o que vou defender aqui. Quando eu acabar, eu não quero abraço do ministro, não vou cumprimentá-lo, não quero foto, vou só cumprir com o meu dever aqui. Quando eu faço uso da tribuna no Senado, e já fiz por 3, 4 vezes, defendendo as ideias do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, eu não estou defendendo a pessoa do Sérgio Moro, eu estou defendendo o legado dele, que é o legado da Lava Jato, que ainda está em pleno curso. E qual é esse legado? Esse legado é a ruptura com a impunidade que campeava neste país. Ninguém pode negar isso. Aquela sensação de impunidade que fazia com que as pessoas de bem tivessem vergonha de ser do bem, houve essa ruptura e o país passou a respirar melhor. Do que foi publicado até agora, eu já disse isso aqui, que vai a discordância com meus amigos Humberto Costa, Jacques Wagner, com quem eu também aprendo muito e aproveito o mundo democrático para discordar dele. Não vi nada, eu não vi nada demais. Sou jornalista, não sou advogado, mas naquele dia, se for só isso, se vier alguma coisa que me faça mudar de opinião, mudarei. Mas do que eu vi até agora, eu não vi nada demais. Eu vim aqui cumprir o que me acho no dever de fazer, porque o país precisa de um ministro da Justiça forte. O país precisa de um ministro que esteja acima de suspeita, que tenha apoio, que possa levar adiante. Eu me recuso a discutir aqui as condenações da Lava Jato, a possibilidade do pessoal que está preso ir para a rua. Eu quero saber o que vai ser feito daqui para frente. Por isso eu preciso ter um ministro forte. Eu não posso ter um ministro da Justiça sempre sob suspeita, pessoas levantando suspeita, e aqui é a minha opinião, eu não estou discordando nem condenando a opinião de ninguém. Para mim, número são números. 2 mais 2 são 4 e acabou. Aquele mantra que o ministro está respondendo, de que foram 45 condenações, 44 o Ministério Público recorreu. Para mim já basta, Nelson. Para mim já basta. Então, senhores senadores, por que eu estou aqui a apoiar o ministro? Eu me acho na obrigação, senador eleito pelo Amazonas, ex-vereador, daí o vício de linguagem ainda, né? Vim da Câmara de Manaus direto para cá. Eu me sinto, porque na campanha me perguntavam: você vai apoiar o ministro Moro, você vai apoiar a Lava Jato? E eu dizia que sim, porque era um pensamento meu de apoiar. Eu estou aqui cumprindo, e acima de tudo não querendo colocar em jogo as decisões do ex-ministro. Ele está aqui como ministro, mas eu não estou olhando para o senhor e vendo o senhor como ministro. Para mim é o ex-juiz que está aqui. O assunto que me trouxe aqui foram esses vazamentos, eu me recuso a saber do combate a isso, do combate àquilo. O ministro depois explica. Eu quero saber e dar minha opinião sobre essas acusações. Quando eu digo a mim, e eu não estou contestando quem pensa diferente, e reafirmo, para mim, o senhor continua merecedor. E eu peço só compreensão, porque eu vou dispensar a réplica, presidente. É só mais um. Eu vou dispensar a réplica, tá bom? Eu vou dispensar a réplica. Vou conceder. Vossa Excelência ainda tem mais 1 minuto e, portanto, mais 2 para concluir. Ok. Né? Por fim, eu quero falar da convicção dos amazonenses que me mandaram para cá. Foi quase 1 milhão de votos para um vereador. Se o senhor me perguntar se eu conheço 100 casas no Amazonas para visitar, não conheço. E tenho 1 milhão de votos, tenho a responsabilidade de dizer o que penso. Daí eu exaltar e louvar a democracia, Chico, porque me permite fazer isso. Amanhã estarei discordando do Major tranquilamente, mas hoje eu concordo com ele. Meu amigo Cajuru, com quem eu concordo quase sempre, né? E ontem tivemos alguma divergência. Por fim, eu estou convicto de que até aqui não houve nada, não houve nenhuma infração à lei. E por temer a anulação de condenações e por acreditar que tenho que seguir em frente, deixa eu fazer uma afirmação. Eu não tenho perguntas a fazer, não tenho perguntas, o senhor não está na obrigação de me responder nada. A minha presença aqui nem é para defendê-lo também. A minha presença aqui
ex-juiz Sérgio Moro, era para apoiá-lo, apoiar o seu legado. Compete a mim, enquanto pessoa de bem, de tentar ser pessoa de bem, não estou chamando quem pensou ao contrário de não ser, defender esse legado. Eu sou assim. Ontem nós derrubamos o decreto do presidente do armamento e tive que enfrentar o meu eleitor que está xingando até agora. E hoje faço ao contrário. Eu estou aqui não para defendê-lo, não para tirar foto, apertação, nem conhecê-lo pessoalmente, mas eu estou aqui apoiando o seu legado. Presidente, eu dispenso a resposta e dispenso também minha réplica. Muito obrigado. Eu gostaria, senador, rapidamente,